Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 17 de maio de 2026, continuamos a nossa jornada bíblica de 21 dias e hoje, no seu sétimo dia, começaremos a nossa jornada pela carta de Paulo aos Efésios, esta carta tão profunda e elevada do Novo Testamento, né? Nós até ontem vimos a carta de Paulo aos Gálatas, os seus 6 capítulos, né? Concluímos ela, as nossas reflexões nesta carta, e hoje então passaremos a refletir na carta de Paulo aos Efésios. E se a carta aos Gálatas nos ensinou sobre liberdade, a carta aos Efésios nos ensina sobre identidade. Nosso tema de hoje é: você já foi escolhido. Identidade, propósito e bênçãos espirituais. Paulo escreve esta carta provavelmente durante a sua prisão em Roma, direcionando esta carta à igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente importante do mundo antigo, marcada por um comércio intenso, por influência cultural e por um forte paganismo. Ali estava um dos maiores símbolos religiosos da antiguidade, o grandioso templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Éfeso era uma cidade espiritualmente confusa, religiosa, mas vazia, cercada de crenças, cultos e filosofias, mas carente da verdade. E talvez isso não seja tão diferente do nosso tempo, né? Vivemos cercados de informações, espiritualidade superficial, opiniões, promessas de autoconhecimento e realizações pessoais, e ainda assim, muita gente continua sem saber quem realmente é. Há pessoas que passam a vida inteira tentando descobrir o seu valor. Buscam validação no trabalho, buscam identidade em relacionamentos, buscam significado em conquistas, buscam aprovação nas pessoas, mas geralmente acabam no mesmo lugar, vazio e sem respostas. Santo Agostinho de Hipona, na sua obra Confissões, ele nos ajuda a compreender um pouco isso. Ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Por isso, Paulo, já no início da carta em Efésios, ele nos apresenta uma verdade revolucionária. A sua identidade não começa em você, ela começa em Deus. Logo nos primeiros versículos, Paulo declara, no versículo 3 do capítulo 1, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe algo extraordinário aqui. Paulo não diz que Deus nos dará algumas bênçãos. Ele diz que Deus já nos abençoou. Então, no original em grego, a ideia aqui é de algo consumado. E isto precisa mudar a nossa perspectiva cristã completamente, né? Ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E mais à frente ele vai dizer que nós fomos escolhidos para recebermos estas bênçãos antes da fundação do mundo. Por isso que eu disse que você precisa mudar a sua perspectiva. Você não é um acidente. Deus não improvisou a sua existência. Por isso, pare de viver tentando provar o seu valor. Você já é amado antes de fazer qualquer coisa. E isso nos ajuda a compreender a expressão de Paulo logo mais à frente no versículo 4, quando ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Todas estas bênçãos que Deus tem nos dado, essas bênçãos espirituais que Deus tem nos dado, é antes da fundação do mundo, é antes da história, é antes da criação, é antes de existir o tempo, é antes do seu nascimento, é também antes dos seus erros e dos seus acertos, né? Deus já havia pensado em você dentro de Cristo antes de todas as coisas. Isso é extraordinário. Sua existência não é improviso. Você não apareceu por acidente. Você não é fruto apenas de circunstâncias humanas, mas há intenção, amor e propósito sobre a sua vida desde o início. Há um propósito eterno envolvendo a sua vida. Isso é importante porque num mundo onde pessoas tentam desesperadamente provar o valor todos os dias, Paulo apresenta uma identidade recebida e não conquistada. Você não trabalha para ser aceito. Você obedece porque foi aceito.
Esta é uma diferença fundamental entre religião e evangelho. A religião diz, faça para ser amado, mas o evangelho diz, você foi amado, agora viva e se sinta como alguém que já foi amado. E continuando a nossa reflexão, no versículo 5, Paulo diz, em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então aqui está uma das verdades mais curadoras das Escrituras Sagradas. Deus não apenas perdoa pecadores, mas Ele também adota como filho. Há uma diferença entre ser absolvido e ser acolhido. No mundo romano, a adoção era algo muito sério. Um filho adotado recebia nome, herança, direitos e pertencimento legal e irreversível. Então, Paulo usa essa imagem para mostrar que em Cristo, Deus não nos tolera. Em Cristo, Ele nos recebe como família. Ele nos insere na sua família. E aqui, pode ter aqui causado para muitas pessoas, uma reflexão muito profunda, porque talvez alguém que esteja ouvindo esta mensagem carregue marcas profundas de rejeição. Rejeição familiar, abandono emocional, sensação constante de inadequação na sociedade na qual está inserida, mas Paulo está nos ensinando nesta carta, e nos dá clareza para que nós possamos entender que a nossa identidade não é definida por quem nos rejeita ou por quem nos rejeitou, mas ela é definida por aquele que nos escolheu, por aquele que nos acolheu e nos inseriu na sua família. C.S. Lewis, na obra Cristianismo Puro e Simples, ele nos diz assim, o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Olha que coisa preciosa. Talvez pessoas tenham desistido de você. Talvez ambientes tenham invalidado o seu valor. Na era do cancelamento, talvez você tenha se sentido em algum momento cancelado por alguma coisa que você tenha feito, e muitas vezes é assim que é a nossa sociedade. Mas Deus decidiu incluir você no plano eterno dele. Então é muito importante que você tome esta posição de se apropriar desta natureza, desta identidade de Deus que está em você. E Paulo segue dizendo no versículo 7 do primeiro capítulo de Efésios, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Redenção aqui significa resgate. No contexto antigo, a palavra era usada para libertação mediante pagamento. Então Paulo está dizendo que Cristo pagou o preço da nossa libertação. Não fomos libertos por esforço moral, não fomos libertos por mérito religioso, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. A cruz foi o preço da nossa reconciliação com Deus e Pai. Então toda a culpa, condenação e dívida espiritual que nós poderíamos ter foram tratadas em Cristo Jesus quando nós assumimos a nossa identidade como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para nós, a redenção, não apenas uma cobertura temporária, não apenas alívio emocional, não apenas perdão real, mas há uma nova condição espiritual. Isso nos faz refletir sobre a realidade de muitas pessoas hoje na vida das igrejas, ou até mesmo dentro de uma religião, Muitas vezes estão buscando alívios temporários, mas o que Deus nos tem oferecido não é algo para simplesmente aliviar temporariamente uma dor ou uma frustração ou mesmo algum trauma emocional que nós possamos ter. Não, ele veio para nos dar uma autenticidade, para nos dar uma confiança de que nós estamos inseridos nele e por ele somos reconhecidos como seus filhos. Depois Paulo continua falando então sobre a herança que nós recebemos
mas não só apenas a herança que nós recebemos, porque nós sabemos que nós somos tratados como herdeiros por causa de Cristo Jesus. Mas aqui no versículo 11, né, Paulo aprofunda um pouco mais a nossa relação com Deus, porque ele diz no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Um dos ensinamentos bíblicos que está registrado no Salmo 127, versículo 3, é a importância dos filhos como herança, né? E se o salmista, né, entendeu, né, a importância dos filhos, que diz lá no Salmo 127, 3, que os filhos são herança de Deus e bênção de Deus, então aqui existe um princípio muito importante, né? Que os filhos são algo que o pai ama e que o pai aprecia e deseja de todo o coração tê-los perto de si, né? Então é importante que nós entendamos isso, porque aí nós conseguimos compreender que nós fomos criados com um propósito, né? Ele não apenas nos criou porque simplesmente como fruto de um acaso. Não, ele nos criou porque desejou nos criar. E ele desejou nos criar para que nós pudéssemos receber a sua paternidade, para que ele pudesse colocar em nós o seu selo. Isso é muito lindo. Nós não apenas recebemos a herança de Deus, nós mesmos nos tornamos propriedade preciosa dele, e aí nós podemos então ter esta confiança de que nós pertencemos a Deus. Você não está solto no universo tentando encontrar um sentido. Você pertence a um Pai. E Paulo então conclui este bloco dizendo que este pertencimento foi selado pelo Espírito Santo. No versículo 13 ele diz, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. No mundo antigo, um selo representava 3 coisas: autenticidade, propriedade e segurança. Quer dizer, então, que Paulo está nos dizendo aqui, o Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós. Ou, em outras palavras, você foi autenticado por Deus, você pertence a Deus, você está guardado em Deus, e isto deve gerar no teu coração uma segurança espiritual. E como filho, você tem direito a andar e viver no ambiente da paternidade de Deus o Pai. Nossa fé não está baseada apenas em emoções ou sensações. Ela está baseada numa obra que Deus fez e realizou e que agora está selada em nós na presença do Espírito. Paulo então encerra o capítulo com uma oração extraordinária. Ele não ora por bens materiais, ele não ora por conforto, ele ora por revelação. Olhe lá o versículo 17 do primeiro capítulo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui está uma lição muito importante, porque a maior necessidade do cristão não é apenas mudança de circunstâncias, mas iluminação espiritual. Nós precisamos entender o que Deus fez por nós, né? Paulo entende que quando os seus olhos espirituais se abrem, a sua perspectiva muda. Você passa a enxergar a esperança do chamado, as riquezas da herança e a suprema grandeza do poder de Deus. Esse poder, segundo Paulo, foi o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ou seja, o mesmo poder que venceu a morte opera em favor daqueles que estão em Cristo Jesus. E essa verdade poderosa nós temos que glorificar e agradecer a Deus, porque você não está tentando viver a vida cristã com força humana, porque há um poder disponível para nós através da graça de Deus. Há recursos espirituais disponíveis para nós. Por isso, o conselho que fica para nós deste primeiro capítulo de Efésios, ele é um conselho simples, mas também profundo. Pare de buscar identidade em lugares errados. Olhe para o seu Criador. O seu valor não começa quando pessoas reconhecem você. Seu valor começa quando Deus escolhe você em Cristo Jesus. E Ele fez isso antes da fundação de todas as coisas.
Antes de você construir uma carreira, reputação ou legado, Deus já havia estabelecido propósitos para a sua vida. Então eu volto a afirmar, como já fiz isso pelo menos por 2 vezes ao longo desta reflexão. Você não é acidente, você não é esquecido, você não é descartável. Você foi pensado, escolhido, redimido, adotado e selado. Essa é a sua identidade. E quando você entende quem você é em Cristo, você para de viver mendigando validação. Você começa a viver como filho amado de Deus. Vamos orar. Pai, esta reflexão é profundamente, Senhor, tremenda e tem um valor, Senhor, muito importante para nós. Nós precisamos, Senhor meu Deus, nos apossar desta verdade absoluta e soberana da nossa identidade, que ela não está em nós, mas ela está em Ti. Por isso, Senhor, se alguém destes que me ouvem, Senhor, ou até mesmo daqueles que me ouvirão, em algum momento das suas vidas, Senhor, esqueceram quem são, que hoje, pelo Teu Espírito Santo, elas possam ser hoje novamente relembradas, Pai, possam ser despertadas para voltarem a viver, Senhor meu Deus, a sua verdadeira identidade como filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E eu termino dizendo, sua identidade não começa em você, a sua identidade começou em Deus. Deus abençoe você, nos vemos no nosso próximo vídeo.